Ontem aqui no canal a gente falou sobre oportunidades mais à frente, lá para 2025, 2026. Só que agora a gente tem que voltar para a macroeconomia, olhando mais para o curto prazo, porque a gente pode ter problemas em breve, principalmente quando se fala dos imóveis comerciais. Pessoal, tem uma bomba para estourar aí no mercado e infelizmente poucos estão olhando para esse fato. Bora compartilhar a tela aqui, seu capitalista. Já vai deixando o seu like e compartilha pra geral. Aqui no canal já fazem aí mais de 3 meses que eu venho falando sobre esse risco nos imóveis comerciais, certo, pessoal? E agora saíram novos desdobramentos sobre essa fragilidade na economia americana, que pode, claro, desencadear um problema, principalmente para os médios bancos. Certo? Lembra daqueles bancos regionais, pessoal, que estavam com problemas em março? O Credit Suisse foi para as cucuias por conta daquele movimento? Pois é. Talvez esse problema ainda não tenha acabado. E você vai entender por que agora. Cola comigo até o final. A gente começa aqui falando sobre os reguladores, tá? Porque os principais reguladores dos Estados Unidos sinalizam aumento dos riscos imobiliários comerciais. Ok? Então agora o que a gente falava há meses atrás, o que eu alertava para você há meses atrás, caiu no colo dos reguladores. Eles já estão cientes do problema, certo? Então vamos ver o que esses caras estão falando aqui. Os principais reguladores financeiros dos Estados Unidos dizem que estão intensificando o escrutínio de como os bancos estão expostos a imóveis comerciais, à medida que as taxas de vacância aumentam. Em vídeos passados eu mostrei, justamente que as taxas de vacância dos imóveis comerciais estavam passando dos 20%. Ou seja, você compra um imóvel para investimento, certo? E pensa em alugar esse imóvel. Você se financia, você se endivida. Você pensa em alugar aquele imóvel para ter o dinheiro de volta, para pagar as parcelas. Só que você não consegue alugar o imóvel. Os imóveis estão vazios, pessoal. Boa parte, mais de 20% dos imóveis comerciais estão vazios. E você vai ver que a bucha é muito maior. Calma lá. Seguimos aqui. O Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira disse em comunicado na sexta-feira que as taxas de inadimplência são baixas, mas os escritórios vazios estão aumentando. O grupo, criado após a crise financeira global, inclui os chefes do Departamento do Tesouro, do Federal Reserve e da Securities and Exchange Commission, a SEC. Os reguladores estão tomando medidas para enfatizar o gerenciamento de riscos e examinar as exposições a empréstimos, CRE e suas instituições regulamentadas, disse o grupo. Aí eu quero destacar o seguinte: o Fed e o Federal Deposits vêm bombardeando os credores com questões relacionadas ao risco de taxa de juros e exposição a imóveis comerciais, informou a Bloomberg. O presidente Jerome Powell disse na quarta-feira que esperamos que haja perdas. Então o Fed espera já que haverá perdas em imóveis comerciais. Então o Powell, o presidente do Banco Central americano, já está dando a letra aqui, pessoal. Que eles já estão esperando perdas. E os bancos que têm concentração nessa área sofrerão perdas maiores. Certo? Você que já acompanhou os vídeos anteriores sabe que os bancos que têm maior concentração nesse tipo de imóvel são justamente os bancos regionais que já estão fragilizados. Ok? Entendido isso? Será que é por isso que os caras estão começando a se movimentar? Pois é, pessoal. Vamos seguindo aqui agora para entender de maneira aprofundada a problemática. E por que isso pode estar apenas começando? Esse problema pode estar apenas começando, tá? Bom, vamos entender aqui. E no clima atual de falências bancárias, vendedores a descoberto e depositantes nervosos, então os bancos com grandes exposições a empréstimos imobiliários comerciais estão correndo para limpar e vender suas carteiras de empréstimos na esperança de não serem vítimas de outra rodada de corridas bancárias. Esse que é o medo agora desses bancos. Há uma estimativa de 1,5 trilhões de dólares em dívidas de propriedades comerciais
que vencerão em cerca de 18 meses, pessoal. Ou seja, em menos de 18 meses, as dívidas precisarão ser roladas. Qual que é o problema? O cara fez um financiamento a juros baixos, esperando que alugar todas as salas. As salas não estão sendo alugadas, pelo contrário, a taxa de vacância está aumentando. E esse cara vai ter que refinanciar a sala comercial que ele comprou. Vai ter que rolar essa dívida. Só que quando ele for rolar a dívida, o juro vai estar muito maior do que ele comprou lá atrás. E ele não está alugando a sala. Ele não está tendo dinheiro entrando no caixa dele. E cada vez mais a taxa de vacância está aumentando. Ou seja, está mais difícil de alugar as salas. Seus capitalistas. É aí que começa a morar a treta. Então, há uma estimativa, como eu falei anteriormente, de 1,5 trilhão de dólares em dívidas de propriedades comerciais que vencerão em cerca de 18 meses, disse Peter Earle, economista do Instituto Americano de Pesquisa Econômica, ao Epoch Times. Não é apropriado, diz ele, que mesmo que as taxas de juros tenham caído nessa época, parte dessa dívida imobiliária seja prejudicada e tenha um impacto adverso nos bancos regionais. Prestem atenção, impacto nos bancos regionais, pessoal. Bancos que já começaram a sangrar em março. Então sim, nós temos oportunidades para surfar o próximo ciclo, pensando em mudar de patamar para 2025, 2026, claro que temos. Só que quem está entendendo o que está acontecendo, quem sabe montar uma carteira antifrágil, vai entender o timing de exposição e como que vai gerenciar esses problemas que a gente está falando agora, porque eles não podem ser descartados. É claro que a gente tem oportunidades à frente, mas você não pode descartar os problemas que nós temos na macroeconomia, certo? Porque isso aqui pode pegar muitas pessoas de surpresa. Então, você está vendo o tamanho da bucha. Em sintonia com uma tendência recente no mercado dos empréstimos comerciais, né? O gigante da tecnologia Google anunciou em maio que estava tentando sublocar 1,4 milhão de pés quadrados de escritórios vagos em sua base no Vale do Silício. Então a galera está trabalhando home office. A boa parte dos programadores prefere ser contratado para trabalhar home office. É difícil você conseguir um programador que trabalha presencial, então o Google já está vivendo essa nova realidade do home office. Então ele está já buscando aí sublocar esses espaços para atender às necessidades de nossa força de trabalho híbrida. Apesar de mais funcionários retornarem aos seus escritórios este ano, as taxas médias de ocupação de escritórios nos Estados Unidos ainda está abaixo de 50%. De acordo com um relatório do Bank of America, 68% dos empréstimos, desses empréstimos imobiliários comerciais, são mantidos por bancos regionais. Então, olha só o que eu estava falando anteriormente. Quem é o mais prejudicado? Quem é o mais frágil de um problema nos imóveis comerciais, de uma inadimplência aumentando dessas hipotecas comerciais? É justamente os bancos regionais. Porque lá nos Estados Unidos, 68% das hipotecas para esses imóveis comerciais são de bancos regionais. Reforço, esses bancos regionais que estavam sangrando há poucos meses atrás. Só porque a taxa de juros estava subindo. E os caras estavam tendo as perdas não realizadas nos títulos. Imagina se a inadimplência começa a subir agora nessa questão das hipotecas. De acordo com um relatório do Bank of America, 68% dos empréstimos desses créditos imobiliários comerciais são mantidos por bancos regionais. Aproximadamente 450 bilhões de dólares em empréstimos vencerão em 2023. Já esse ano o bicho começa a pegar. Juros subindo, juro cada vez mais caro. Como é que vai ser essa rolagem? O JP Morgan Chase estimou que os empréstimos compreendem, em média, 28,7% dos ativos de bancos pequenos e regionais, e projetou que 21% dos empréstimos acabarão inadimplentes, pessoal. JP Morgan está projetando 21% desses empréstimos inadimplentes. Imagina agora o impacto que isso vai causar nos bancos. Será que vai ficar tudo bem?
Será que o que está acontecendo agora, como eu falei em vídeos passados, não é uma armadilha para prender sardinhas no topo? Fique esperto, seu capitalista. Não seja pego de surpresa. E, se possível, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está acontecendo e também não sejam pegas de surpresa por falta justamente de informação. Pessoal, vamos seguindo aqui. Então, o próprio JP Morgan está projetando 21%, que 21% desses empréstimos acabarão inadimplentes, pessoal, custando a esses bancos 38 bilhões de dólares em perdas, pessoal. Essa é a magnitude aí, já começando o problema em 2023. Temos um golpe duplo acontecendo, porque as hipotecas comerciais estão sendo atingidas em duas frentes. Primeiro, pela falta de demanda por escritórios, levando à preocupação de crédito em relação aos proprietários. E segundo, por aumentos nas taxas de juros que tornam significativamente mais caro os mutuários refinanciarem, né, pessoal? Rolar essa dívida agora está muito mais caro. Além da rolagem da dívida estar mais cara agora, você também tem a questão que eles estão tendo menos dinheiro entrando porque as salas estão vagas, né? Então, problemas de refinanciamento. A Fitch, uma agência de classificação, projetou que aproximadamente 1/3 das hipotecas comerciais com vencimento entre abril e dezembro deste ano não poderão ser refinanciadas, dadas as atuais taxas de juros e renda de aluguel. A taxa de vacância está no nível mais alto em 30 anos. No geral, de acordo com um relatório de analistas da Universidade de Nova York e da Columbia, as taxas de vacância de escritórios estão no nível mais alto dos últimos 30 anos, em muitas cidades lá dos Estados Unidos. O relatório constatou que o trabalho remoto levou a grandes quedas nas receitas de aluguel, ocupação, taxas de renovação de aluguel e aluguéis de mercado no setor de escritórios comerciais. Os autores preveem, mesmo que a ocupação de escritórios retorne aos níveis pré-Pand, eles estão reavaliando os prédios de escritórios da cidade de Nova York, levando em consideração o fluxo de caixa e as implicações de taxa de desconto desses choques. E eles estão encontrando um declínio de 44% no valor de longo prazo. Para os Estados Unidos, eles estão encontrando uma destruição de valor desses imóveis de 506 bilhões de dólares, pessoal. E aí, nós temos a matéria aqui da Bloomberg, né, para fechar aqui o vídeo, falando justamente da Microsoft. A gente citou a Google anteriormente. Então, Microsoft também, né, além da Google, está aí buscando soluções para os escritórios fechados deles, né, para os escritórios vazios deles. Então, Microsoft esvazia escritórios na Times Square para conter gastos imobiliários. A gigante da tecnologia está buscando, então, já conter esses gastos imobiliários, e aí é mais espaços vazios. Seus capitalistas. Não é só a Microsoft. Temos aqui Twitter, Meta, Amazon, vem diminuindo seus espaços em imóveis corporativos. Então tem essa bucha aí pela frente. Você não vai ser pego de surpresa. Você está entendendo o que está acontecendo. Agora você precisa entender o que está acontecendo e fazer o que precisa ser feito. Uma grande oportunidade está para se abrir. Esteja preparado, seu capitalista, e nós brindaremos mais à frente. Forte abraço. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, compartilha aí para os seus amigos para que eles entendam o que está acontecendo, a bucha que está acontecendo agora, e a gente se vê na próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.